que Leonel decidiu ser vice de Lula. Então, assim, a gente vê essa história repetindo o tempo todo. A política, ela é muito suja nesse aspecto, né? Então, algumas pessoas que se dizem de direita, Leonel Brizola não era de direita, ele se classificava como esquerda, então os dois dividiam muito as pesquisas. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Aproveitando para fazer mais um vídeo enquanto eu tô com um pouco mais de tempo. E aqui do lado de fora, né? Porque ainda não está nevando. Então a gente vai aproveitar para fazer uns vídeos aqui conversando com vocês. Vamos lá! Vai para mais um vídeo sobre política e religião. Essa semana, o nosso ex-presidente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, postou uma foto com uma pessoa que seria sempre a sua oposição, a Marina, e postaram as fotos juntos, lembraram, falando das suas conversas, né? E aí, algumas pessoas não gostavam de política algum tempo atrás e começaram a gostar. E isso é muito legal porque torna o Brasil um lugar com pessoas mais inteligentes, porque elas começam a pesquisar mais sobre o que acontece dentro do seu país e um pouquinho sobre a política, acabam procurando saber quem foi aquelas pessoas. Algumas, né? Algumas ainda seguem dessa forma como um time de futebol. Aqui nos Estados Unidos, as pessoas tratam a política de uma forma diferente, né? No Brasil, agora, a política ela tá como uma fofoca, né? Então, todos os canais estão falando sobre Lula, Bolsonaro e eleições de uma forma como fofoca e não como notícia. Isso eu tenho sentido como um peso muito grande para o nosso país, algo negativo. Aqui a política ela é tratada como política mesmo, então são notícias que devem ser dadas. Algumas matérias eles fazem de uma forma manipulada, alguns jornais, né? Algumas mídias. E eu creio que seja assim em qualquer lugar do mundo. Mas no nosso país essa política ela tem sido tratada como fofoca, o que é algo negativo para o nosso país. E antes que os haters aí falem de mim, né? Falei assim, é fácil você falar de política fora do país, né? Você não tá no Brasil pra você tá sabendo do que tá acontecendo, ou quem é você pra tá falando sendo que você nem tá aqui, né? Eu ainda exerço o meu papel de cidadã brasileira, tá? Eu ainda voto aqui no consulado brasileiro. E aqui não é o meu lar, eu estou aqui, eu acho que todo mundo tem que ter sonhos na vida e tem que buscar por eles. E faz parte da vida e da evolução profissional buscar o intercâmbio, então eu acho que isso não me desqualifica como cidadã brasileira. Então você ir para um outro país estudar não quer dizer nada, assim, e é por um momento, não é pela... Estou aqui por um momento, eu não estou aqui para sempre, né? Então, antes que alguém fale sobre isso. E aí, voltando pro assunto original que a gente estava conversando, sobre a Marina, tem algumas pessoas que não entendem muito, mas na verdade essa terceira via nunca existiu no nosso país. E infelizmente, eu gosto muito do Bolsonaro, mas acredito que ele não tem algumas posturas, algumas coisas que ele deveria ter como presidente. Um exemplo foi a fala dele no 7 de setembro, que foi muito negativa para o meu lado, muito desprezível, não tinha o porquê que ele falar da imbrocabilidade dele, principalmente, e aí só dá pautas para as outras pessoas falarem disso, como aconteceu. Então, tem posturas que um presidente não deveria ter e ele teve. Por mais que quem goste dele deve ter achado engraçado, e eu, ao primeiro momento, eu falei, gente, o presidente, ele é louco mesmo, ele fala o que ele pensa e dane-se, né, o que os outros vão pensar. Quem votou nele por ser contra o PT e gostar dessas falas autênticas dele, mas tem algumas posturas que não condiz com a cadeira. Mas enfim, então eu também acho ruim não ter a terceira via, antes da gente entrar no assunto de fato. Eu acho muito ruim, porque eu acho que a gente tem que ter pessoas, a gente tem que ter uma variedade de pessoas boas, né, pra gente escolher e votar. Mas a gente não tem essas opções no Brasil. E nem aqui também. E voltando pro assunto, nunca houve a terceira via, né? Há muitos anos atrás,
teve um candidato à presidência chamado Leonel Brizola, né? Que recebeu aí dinheiro da máfia colombiana enfim, ele tinha, nos debates deles, ele atacava muito o Lula na época e atacava de forma que ele falava assim, é inaceitável uma pessoa que não consegue concluir uma linha de raciocínio completa sem delirar nas suas pautas, né? Sem transformar o mundo num mundo tão cor-de-rosa assim, tão fácil de resolver, principalmente como a economia do país estava. E eu concordo plenamente com essa fala do Leonel Brizola. Só que teve um momento das eleições que Leonel decidiu ser vice de Lula. Então, assim, a gente vê essa história repetindo o tempo todo. A política, ela é muito suja nesse aspecto, né? Então, algumas pessoas que se dizem de direita, Leonel Brizola não era de direita, ele se classificava como esquerda, então os dois dividiam muito as pesquisas. Então, eles se uniram contra o Collor, mas a gente vê essas histórias se repetindo o tempo todo, né? A gente vê Boulos e Marina, a gente vê Marina e Lula, a gente vê o Alckmin, que fala sobre... o Alckmin que se dizia de direita, que dizia que o capitalismo era uma das melhores coisas, e hoje ele está aí de um lado comunista. Então, assim, nunca houve a terceira via no nosso país, infelizmente. Eu voto no Bolsonaro, votaria, mas eu acredito que a gente tem que ter essa variedade de pessoas e não existe. E o porquê que é política e religião? Porque a maioria das pessoas que pedem neutralidade para os seus fiéis, a maioria dos pastores, eles têm uma posição que já é bem clara, e aí colocam Marina, fotos com a Marina, fotos com o Boulos, e com pessoas assim, não são como os principais, mas com pessoas que estão de um lado, assim, e pedem neutralidade, né? E aí eu me pergunto, essa neutralidade vai para onde? Porque os países que ficaram neutros em relação à política estão sendo procurados hoje em dia, né? Estão sendo banidos de pregar a palavra de Deus, né? Os católicos, os evangélicos. Então, não é uma mistura completamente como se a gente tivesse que ditar regras, mas a gente quer pessoas ali que pelo menos prezem pela nossa liberdade religiosa, né? Claro que seremos perseguidos, mas a gente não tem que facilitar isso. Jesus não fala pra gente ficar quieto, né? Deus não fala pra gente ficar quieto, ele fala pra gente pregar o evangelho. Então, como que a gente vai pregar o evangelho colocando pessoas que vão bloquear isso, né? Então, esse é o vídeo dessa semana. Se você gostou, manda aí uma mensagem, dá uma curtida, me segue no Instagram, lá eu posto um pouquinho dos meus pensamentos. Eu não sou influencer, então eu não fico mostrando meu dia a dia assim, mas eu posto um pouquinho dos meus pensamentos e mostro um pouquinho da minha vida. Mas compartilha esse vídeo para algum amigo que você acha que gosta de política, ou que acha que existe uma terceira via. E nos ajude a crescer mais informação e continue conversando comigo, gente. Eu gosto de fazer amizade, eu e meu marido, a gente gosta de fazer amizade. Aqui nos Estados Unidos a gente conheceu pessoas lá do Brasil que a gente nem conhecia, a gente conversava pela internet. Então, é isso, gente. Nós somos uma família e temos que estar unidos em Cristo até a volta dele. Não é verdade? Beijão.